Olha lá, galera, um assunto muito importante aí para nós, tá? Que é a geometria molecular. A partir da geometria molecular, a gente entra em polaridade e depois de polaridade a gente entra em forças intermoleculares aí, tá? Eu coloquei aqui como exemplo as principais moléculas que são exemplos aqui, né, dessas geometrias moleculares, que é com quem a gente tem que se preocupar, tá? Nos vestibulares aí que nós estamos preocupados, FUVEST, Unicamp, Enem, etc. Beleza? Então, muito bom. Começando aqui, ó. Geometria molecular é a forma da molécula, né? A maneira com que os átomos estão distribuídos ali, beleza? Obedece à teoria VSEPR, que é Valence Shell Electron Pair Repulse. O que significa isso? Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? O átomo central, isso daqui é válido para o átomo central. O átomo central é o cara que vai decidir o posicionamento dos outros elementos ao redor dele, consequentemente a forma da molécula. Imagine que você tem uma molécula diatômica, que é uma molécula que tem apenas dois átomos. A única geometria molecular possível é a geometria linear, onde ambos os átomos, um fica do ladinho do outro, né? Aqui, por exemplo, você tem H2, né? Qual que é a única possibilidade para o H2? É o hidrogênio ligado vizinho do outro átomo de hidrogênio. Essa é uma geometria linear, é uma linha linear de ser uma linha. Quando você tem molécula triatômica, que são moléculas com três átomos, temos a possibilidade A e a possibilidade B. A possibilidade B é a geometria linear, onde os três átomozinhos ficam um do lado do outro. E o que decide isso é porque no átomo central, nesse carinha aqui do centro, ele que vai decidir a geometria, no átomo central não sobra elétron livre. Então não sobra elétron livre no átomo central. Todos os elétrons desse átomo central, ele compartilhou com os átomos que estão ao lado dele. Então, quando você olhou os elétrons da camada, você tem que fazer a distribuição eletrônica. Ao redor do átomo central, né? Você coloca os elétrons da camada eletrônica dele, vamos supor lá que ele tenha 4 na última camada. Você representou os 4 aqui ao redor. E aí ele precisou ligar esses 4 para adquirir estabilidade com 8, que seria aí a teoria do octeto. Não vai sobrar nenhum livre aqui, consequentemente geometria linear. Então, quando no átomo central não sobra elétron livre. Exemplo CO2. Carbono tem 4 na última camada, né? Você faz a distribuição eletrônica dele, vai ter 4 na última camada, representou os 4. 1, 2, 3, 4. Só que ele precisa fazer o quê? 4 ligações. Consequentemente, ele fez 2 ligações com um oxigênio e 2 ligações com outro oxigênio. Se ele fez essas ligaçõezinhas, ele utilizou todos os elétrons dele da camada de valência. Como ele utilizou todos, não vai sobrar elétron livre. Não sobra elétron sem se ligar. Então essa geometria é a linear. Então CO2, linear. Beleza? Quando que a geometria é angular? Quando no átomo central, né, ele não utiliza todos os elétrons da camada de valência. Né? Por exemplo, esse átomo central vai lá e tem 6 na última camada. Ele vai fazer 2 ligações. Para ele fazer essas 2 ligações, ele vai comprometer apenas 2 elétronzinhos da camada de valência dele. Consequentemente, vai sobrar elétrons ali, né? Então, quando que a geometria é angular? Quando no átomo central sobra elétron, beleza? Então, continuamos aqui, ó, para 3 átomos. 3 átomos. Se o átomo central não sobra elétron, geometria linear, um do ladinho do outro. Se no átomo central sobra elétron livre, elétron sem se ligar, geometria angular, né? Ó, B, geometria angular. Quem que é o principal representante de geometria angular? H2O. H2O é o principal representante da geometria angular. Beleza? Tranquilão? Precisamos nos preocupar com ela aí mais, tá? Por quê? Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Oxigêniozinho, 6 elétrons na camada de valência. Como ele tem 6, ele precisa fazer só 2 ligações. Faz 2 ligações, ó, sobra 4 elétrons sem se ligar. Esses elétrons que não se ligam, eles causam um inferno na vida daqueles elétrons que aqui se ligaram, né, que são de outros átomos, que é do hidrogênio. Então, aqueles elétrons que não se ligaram, empurram os átomos de hidrogênio ali para baixo, formando ali um ângulo. Olha só, o oxigêniozinho ao centro, empurrando os átomos de hidrogênio para baixo. Essa é a geometria angular, porque sobrou elétron no átomo central. Quando você tem moléculas tetratômicas, moléculas com 4 átomos, você tem também a possibilidade A e a possibilidade B. Possibilidade A, quando não sobra elétron no átomo central. Se não sobrar elétron no átomo central, a geometria é trigonal plana,
também chamada de trigonal planar, ou simplesmente trigonal, ou simplesmente plana. Então, olha só, trigonal plana, ou trigonal planar, ou trigonal, ou planar. Beleza? Então, esse cara aí é meio chatão, né? É meio indecisão. Beleza. Então, geometria trigonal plana ou planar. Não sobrou elétron no átomo central, geometria dele trigonal. Show de bola? Por exemplo, se você tem um carbono que faz uma dupla e duas ligações simples, também vai ser trigonal plana ou planar. Beleza? Então, carboninho fez uma ligação dupla com um átomo e duas simples com outro, ele vai ter aí a geometria trigonal planar também. Muito bom? Quando que é a geometria piramidal? É quando no átomo central sobra elétron no átomo central sem se ligar. Sobrou. Ele não usou todos, né? Então, dos elétrons da camada de valência, ele não utilizou todos para fazer ligação. Sobrou elétron livre. Geometria piramidal. Né? Ó, você tem aqui 1, 2, 3, 4 átomos. Um átomo central sobrou. Esses elétrons que sobraram empurram a ligação ali para baixo. Isso forma uma piramidezinha. Ó, o exemplo principal, NH3. Esse é o exemplo principal aí, ó. NH3, lindão. Você vai ter o nitrogênio. Faz a distribuição. Família 5A, 5 elétrons na última camada. O que ele vai fazer? 3 ligações. Para fazer essas 3 ligações, ele compartilha 1, compartilha 2, compartilha 3. 3 ligações. Sobrou 2 ali, ó. 2 elétrons sobraram no átomo central. O que esses elétrons fazem? Empurram a ligação. Ficam nessa configuraçãozinha aqui, parecendo uma piramidezinha, né? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar isso, mas pensa na seguinte situação, ó. Então, assim, ó, uma piramidezinha, ó. Uma piramidezinha. Beleza? Horrível, mas era a intenção, vai ficar legal. Então aqui, ó, piramidezinha, lindão, então geometria piramidal. Principal representante da geometria piramidal, amônia NH3. Molécula pentatômica. Penta, 5 títulos no Brasil, né? Pentacampeão. Pentatômica, 5 átomos. Única geometria possível, geometria tetraédrica. Átomo central e os outros átomos ligados nele, né? Então, átomo central 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos. Qual que é a geometria? Tetraédrica, principal representante, CH4. Né? Então, quando o carbono faz 4 ligações simples, independente do átomo que ele se ligar, ou dos átomos que ele se ligar, o carbono está fazendo 4 ligações simples, geometria tetraédrica. Beleza? Tranquilão? Coisa linda? Essas são as principais geometrias, principais moléculas, né? Moléculas, substâncias aí simples, O2, H2. Geometria linear, né? Para 3 átomos, geometria linear, CO2 é o principal representante. Então, olhou, CO2, linear. Água, para sobra de elétrons no átomo central, água é o principal representante da angular, beleza? Então, 3 átomos. Sobrou no central, angular. Água, principal representante. Show? Aqui, para piramidal, né? 4 átomos e o átomo central sobra elétrons, geometria piramidal. Principal representante, amônia, NH3. Então, alguns a gente memoriza aqui e consegue fazer os exercícios fáceis. Pentatômica, 5 átomos. 5 átomos, olhou, geometria tetraédrica. Tetraédrica, CH4 é o principal representante. Rock and roll, beleza? Tranquilão? Bora fazer exercício lá, ó. Bora arrepiar.